Aí, beleza. Fala pessoal, estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje temos um dia que, pelo menos pro meu lado, tá mais friozinho, tá mais chuvoso. E eu tenho uma coisa para avisar. A minha voz hoje não tá muito 100%. Tô me recuperando aí de uma semana que eu peguei um gripão daqueles bem fortes. E como querendo ou não, eu trabalho com a minha voz, né? Sou psicólogo, tenho que atender o dia todo, né? Tenho modo de dizer, né? Amo atender e também é um trabalho que eu faço com muito gosto, mas precisei cancelar até paciente porque estava sem voz. Mas também faço as coisas aqui na internet, então são duas coisas que fazem eu gastar muito a minha voz. Então, ela já tá melhor. Eu tive que cancelar a nossa live de ontem, de The Witcher 3, a psicologia de The Witcher 3, que é uma live que eu adoro fazer, mas não consegui tancar. E hoje eu consegui economizar o máximo possível minha voz, mas eu vou ter que estar tomando direto aqui alguma coisinha, eu vou ter que dar algumas pausas às vezes para tirar um pigarro da garganta. E por favor, turma, faça o silêncio porque eu não posso gritar muito hoje. Então, beleza, nossa, meu tempo de professor, saudades, saudades. Mas aí, seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Hoje é uma live de psicologia ao vivo que a gente tem toda segunda-feira, das 7h30 às 8h30, ou seja, uma horinha de live. Eu quero que vocês fiquem completamente à vontade para interagir comigo, mas a gente sempre tem um tema base para seguir. Geralmente a gente começa com algum tipo de react e vai trabalhando a partir disso. Dessa vez, eu decidi fazer um react de um tema bem bacana que eu vi e que vai me abrir uma ótima oportunidade de falar sobre um assunto que já estava há muito tempo na minha mente, que eu estava querendo falar, só que era algo que eu queria adentrar pela primeira vez de uma maneira um pouco mais profunda, e eu não estava tendo espaço no meu Instagram, em outros lugares, para poder falar sobre isso. E eu acho que aqui é um lugar maravilhoso para isso. Oi, Cássia, boa noite para você, seja bem-vinda. Primeira vez comentando aqui. Eu vi ali que você me seguiu logo antes, obrigado pelo follow também. Espero que você aproveite bastante o conteúdo de hoje, fique à vontade para interagir comigo. Eu lembro que você falou para mim que você não tinha uma conta na Twitch, então não sei se você sabe, mas tem um pequeno delayzinho entre o que a pessoa fala no chat e a velocidade que aparece para mim no chat para eu poder reagir. Então não se preocupe que se você falar alguma coisa, às vezes demora um pouquinho para eu falar, não é que eu estou ignorando ou algo assim, tá bom? Mas então o tema de hoje, para não ficar nos spoilers, mas meio que está no título da live, são relações amorosas modernas. E eu quero fazer uma distinção já desde o começo. Não estou falando sobre relações românticas modernas. Porque, na verdade, relações românticas são modernas. Não existe relação romântica moderna. E eu vou explicar um pouco mais para vocês o que eu quero dizer com isso logo logo, tá? Então vamos lá. Ah, beleza, beleza. Seja bem-vindo à Twitch, Cássia. Vamos ver quem que aparece hoje. Às vezes não aparece quase ninguém, às vezes aparece gente e ninguém conversa. Então, assim, mesmo se você for a única pessoa a aparecer hoje, que as lives de segunda-feira são um pouquinho mais paradas, fique à vontade para conversar, tá bom? Não fique encabulado nem nada, mas acho que isso não vai ser um problema para você, não. Então, o negócio é o seguinte, eu já vou começar aqui puxando a janela que eu quero mostrar para vocês, que é essa aqui. Vamos ver. É para ter aparecido aí para vocês. Então, é o seguinte, é uma notícia dessa vez, não é um vídeo, vai ser leitura. É uma notícia relativamente curta. Olha, só isso aqui de notícia, para ser bem sincero. É mais uma matéria do que uma notícia, vamos dizer assim, do portal Plural. Nunca vi nada deles. Na verdade, eu encontrei essa matéria aqui porque uma pessoa me perguntou esses dias atrás sobre um dos termos que estava aqui. Eu fui pesquisar na internet e essa foi a primeira coisa que me apareceu. E eu não descobri apenas o termo que a pessoa me perguntou lá no Instagram, mas eu também descobri vários outros termos. Eu pensei, puxa, isso aqui é interessante de se conversar. Então, a notícia ela foi publicada há pouquíssimo tempo atrás, 2 meses, em 25 de agosto, é mais ou menos 2 meses. Então, uma notícia bem nova, quente, né, bem atualizada. E, basicamente, o título é Conversante Ficante Premium
ficante comfort, etc. Né? Tá bem mal feito esse lead, mas tudo bem. É, basicamente, ela vai falar sobre tipos de relacionamentos que estão sendo, como é que eu posso dizer assim, rotulados ultimamente. E é bem interessante, porque a pessoa me perguntou justamente sobre a questão do relacionamento conversante. Né? E daí eu descobri que, olha, tem outros termos novos que a galera tá usando hoje em dia que eu nem conhecia. E olha que eu sou um cara que geralmente conhece essas coisas, então já me senti até um pouco atrasado aqui. Então o que eu quero falar com vocês para começar é, eu vou ler a matéria. Se vocês quiserem ir conversando comigo também, fiquem à vontade, dando as opiniões sobre os temas aqui de vocês, tá? Então, é, eu vou ler sobre cada um desses e a gente vai pegar um pouco a ideia geral e eu vou tentar abstrair uma. Como é que eu posso dizer assim? Não seria bem uma conclusão, mas seria ajudar vocês com uma investigação sobre por que esses termos existem, qual que é a funcionalidade deles no relacionamento moderno, né, no relacionamento amoroso, vamos chamar assim, relacionamento amoroso moderno. E para isso, obviamente, eu vou ter que explicar o que diabos é esse tal de relacionamento amoroso moderno e por que eu estou chamando o relacionamento romântico de apenas romântico, né, não moderno, porque não existiria um que não fosse moderno. Então vamos primeiro aqui para nossa leitura. Na contramão do deixa rolar e vamos ver no que é que dá, as redes sociais têm mostrado que há muita gente interessada em rotular as etapas dos relacionamentos. Ficante premium, conversante e ficante comfort são alguns dos termos mais populares para definir as dinâmicas afetivas, desde as primeiras conversas afetuosas até as ficadas regulares. Inclusive, quero só comentar que eu amei o termo dinâmicas afetivas. Claro, afeto nem de longe é uma palavra que se refere apenas à questão de um relacionamento mais amoroso, como a gente entende. Afeto pode ser entre irmãos, pais e filhos, amigos, colegas de trabalho, enfim, tem várias formas de afeto. Mas acho que chamar isso de dinâmicas afetivas é um bom termo. Então, rotulação de dinâmicas afetivas que vão na contramão do deixa rolar e vamos ver no que é que dá. Para mim, essa abertura aqui é muito importante, ok? Então vamos continuar aqui. Nunca ouviu falar? Role o feed no TikTok ou no Twitter. Por lá não é difícil encontrar quem use as nomenclaturas em frases bem-humoradas, como fui jantar com meu ficante premium e o garçom falou boa noite casal. O que é isso? Vamos com calma. Ou então, não tenho namorado, nem conversante, nem ficante, nem paz. Só tenho solidão e trevas. Para explicar o significado dessa classificação e refletir sobre a necessidade de colocar uma etiqueta nas relações interpessoais, Dona conversa a seguir com dois psicólogos que estudam os relacionamentos da atualidade. Dona, no caso, eu gostaria muito de saber quem é exatamente a dona que eles falam aqui, porque ela não é introduzida e quem escreveu foi André Christensen Garcia, né? Então vamos continuar aqui para ver se a gente consegue descobrir. Um deles é Léo Strack, psicólogo clínico, membro do Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, especializado em sexologia clínica pelo CEF. A pedido. Nossa, eu tô difícil na minha pontuação aqui para para dar ênfase de voz hoje, mas tudo bem. A pedido de Dona, ele montou um glossário explicando alguns dos termos que estão circulando na internet. Confira. Eu gosto que ele fala que essa dona falou com duas pessoas, mas só fala de uma delas e tal. É uma notícia assim bem. Gente, se vocês forem escrever notícia, não façam ela tão desestruturada assim, pelo amor de Deus, tá? Perdão, voltei. Tosse hoje vai que vai. Então vamos lá. O que o Léo Strack colocou desses nomes aqui? Eu achei muito interessante. Conversante é aquela pessoa com quem você pode falar sobre tudo durante várias horas, que te trata super bem.
Pode ser até que vocês já tenham ficado tempos atrás ou que exista uma chance de ficarem no futuro, mas no momento a intenção é apenas conversar. Ou seja, a gente está falando de um negócio mais incipiente aqui. Ah, obrigado, Cássia. A gente está falando de um negócio mais incipiente, né? Aquela pessoa com quem você está conversando, tem uma chegada um pouco maior, quem sabe já está, né, falando num linguajar mais clínico, quem sabe, a pessoa, quem sabe, já faça um pouco parte da tua rede de apoio com intimidade emocional, né? Talvez eu acho que um bom termo para chamar essa relação seria uma relação na qual você já tem um certo grau de intimidade emocional, um grau legal, adequado, profundo, mas pelo menos nesse exato momento não teria intenção de avançar com essa pessoa numa coisa mais amorosa, né? Mas interessante que quando a gente coloca o conversante junto com esse grupo aqui, olha, todo o resto chama de ficante, né? Você já coloca meio que num contexto de, olha, quem sabe no futuro, né? Já deixa ali uma possibilidade, não tranca essa possibilidade, ok? Vamos dar uma continuada aqui. Ficante Premium é de quem você mais gosta, deseja e investe. Mas por que não vai além? Porque essa pessoa pode não estar tão afim de você como você dela. É alguém que dá ghosting, responde com poucas palavras, até acontece alguma coisa de vez em quando, mas não com a seriedade que você gostaria. Então, para quem não sabe, ghosting, né? A Cássia tá aí para para ajudar a gente também, manjadora do inglês, né, Cássia? Mas ghosting vem do termo ghost, que significa fantasma, né? Essa coisa da aparição, do espectro, né? E dar ghosting, quando você coloca o ing no final, você transforma ali num verbo, né? Tem muito dessa coisa do inglês, né, de colocar o ing e transformar alguma coisa num ato, vamos dizer assim. É um pouco mais difícil falar no português, mas às vezes funciona no português. Mas no inglês parece que é muito fácil. Você espirrou, já apareceu um ing ali no final de uma frase, sabe? E daí o que acontece o ghosting é você dar um sumiço na pessoa, sumir sem dar explicação. O que, convenhamos, é uma coisa cada vez mais comum, mas também que falta muito com responsabilidade emocional, né? Então é um negócio bem delicado, bem complicado, mas não vou entrar muito hoje porque não é o foco. A Cássia aqui está comentando, não seria conversante basicamente socialização com outro nome? Colocar a pessoa como tipo de relacionamento não seria deixar a pessoa como step, meio sem responsabilidade afetiva? Eu gostei muito. Opa, oi Bruno, seja bem-vindo aí, cara. Fique à vontade para conversar, fique à vontade para trocar uma ideia também aí. Espero que te chame a atenção aí o tema hoje. E Cássia, você trouxe duas coisas bem interessantes. Essa questão da responsabilidade afetiva, eu vou logo depois falar um pouquinho sobre isso, ok? Porque daí a gente já vem aqui nos ficante, principalmente ficante comfort, acho que dá um bom debate sobre isso. Mas a questão do conversante, basicamente socialização contra o nome, olha, da forma que está explicado aqui, eu concordo com você. Eu não sei se literalmente todo mundo entende conversante dessa maneira. Como eu falei, no contexto, me parece que é algo que seria, além de você estar conversando com a pessoa, você também ter a possibilidade de ter algo com ela no futuro, né? Por exemplo, se você é uma pessoa heterossexual, você é mulher, é, obviamente você não chamaria uma mulher de conversante, na minha cabeça, no que eu estou entendendo, né? Teria que ser no mínimo alguém com quem você poderia se relacionar no futuro. Mas percebe que isso que eu estou trazendo não está aqui nessa matéria, né? Então eu acho que vai um pouquinho, né, cada pessoa vai pegar esses termos e obviamente vai dar o seu próprio toque a eles, vai ter correntes, né? Termos são coisas vivas, querendo ou não. Então eu iria por esse lado, mas concordo completamente com você que o que esse Léo Strack, esse psicólogo clínico, falou, realmente me parece que é simplesmente socialização com outro nome, o que para mim seria uma perda de tempo tentar inventar um outro nome assim, né? Ghosting, dar um sumiço. Me parece como se as pessoas fossem descartáveis. Respondo quando quero, é a pessoa que espera a minha vontade. Com toda certeza, falta muito grande de responsabilidade emocional. E Bruno, cara, eu fiquei sabendo que você tá na cidade. Desculpa não conseguir responder você nesses últimos dias, porque eu fiquei podraço ontem. Tentei te responder um pouquinho ali no sábado, mas não consegui ir muito adiante. Hoje eu tô
correndo para colocar as coisas em dia, mas estou conseguindo melhorar. Tanto que você provavelmente vai ver eu tossindo bastante ainda hoje, e minha voz nem tá 100% ainda. Mas, cara, sair pra beber não é muito comigo, vou ser completamente sincero. O problema é que eu não vou conseguir ir pra Curitiba em nenhum dia dessa semana. Mas, se você tiver por Campo Largo algum dia, quem sabe dá pra gente fazer algo. Infelizmente, toda noite de dia de semana e esse final de semana eu tô com eles bem cheios. Eu geralmente tô livre de manhã, que é quando eu não trabalho, porque eu trabalho de tarde e de noite, né? É... Ah, beleza, beleza. Pensei, não sabia que você tava brincando. Não, Campo Largo não é longe, cara. É uns. O que que dá? Uns 24 quilômetros, 25 quilômetros do centro de uma cidade até outra. Você, talvez, da direção que você veio para chegar em Curitiba, você possivelmente passou por Campo Largo, sabe? É colado, é colado. Beleza. Então vamos avançar um pouco aqui, né? Que a gente falou do ficante premium. Então o ficante premium é essa pessoa com quem você mais gosta, com quem você mais gosta, não, nossa, que você mais gosta, que você até tá ficando com ela, mas tem alguma coisa externa que tá impedindo você de avançar esse relacionamento. A pessoa dá ghosting, às vezes pode não estar rolando uma rotina legal, né? Pode ter várias coisas rolando ali, mas digamos assim, de todas as pessoas com quem você está se relacionando de modo mais amoroso, de modo mais sexual, ela é a tua favorita, né? E aí a gente vai pro ficante comfort, que aqui é uma boa discussão, né? Que é o que a gente estava falando do step ali antes, como a Cássia bem trouxe, né? O ficante comfort é o que você até gosta, mas não tanto quanto o premium. Ele te trata bem, vocês têm uma química legal, mas é apenas isso, legal. A principal característica é que ele está ali, disponível quando o premium não está. Quando você está no momento de carência, buscando carinho e conforto. É nessa hora que ele costuma aparecer. É... Então, essa ideia do ficante comfort me parece muito mais o que a gente chama de step no dia a dia, né? Então tem muito essa coisa, assim, né? Você tira a pessoa da geladeira, pega lá, né? E assim, eu vou falar uma coisa até um pouco controversa aqui, mas se todas as pessoas estiverem conscientes que essa é a relação delas, se todas estão de boa com isso, e não é só um de boa da boca para fora, eu não vejo tanto problema em a gente ter algumas relações assim na nossa vida. Mas o problema é quando o outro não sabe, né? E, inclusive, já até separei uma outra matéria que, quem sabe, um outro dia eu posso falar aqui, né? Que olha os termos em inglês, a galera adora nesse quesito de relacionamento, que é o breadcrumbing, é, que é você fazer uma trilha de pedacinhos de pão, né, de migalhas de pão, que você vai levando a pessoa, mas você meio que vai enganando, né? Seria que se você é o premium de uma pessoa e ela é a tua comfort, só que ela não sabe disso, cara, isso é complicadíssimo. Aí a responsabilidade emocional vai lá para as trevas, né? Deixa eu ver, vocês perguntaram ali de onde saiu o glossário. Ó, Bruno, desse portal plural aqui, um site que eu não conheço, mas eu estava pesquisando os termos na internet. O título é Conversante Ficante Premium Comfort, ponto de interrogação. Eu não sei como fazer a entonação dessa frase, porque ela está muito esquisita para mim. é... Se combinar certinho, todo mundo fica bem. Pois é, cadê a coragem para contar para a pessoa e ver se ela concorda? Isso é um ponto muito importante, né? Contar para a pessoa e ver se ela concorda. Isso aí é uma coisa que falta muito em várias das relações que a gente tem, né? Vou só tomar um golinho aqui já. Não se preocupem, é suco de maçã, tá bom? Nossa, eu vou ter que deixar a garganta molhada o dia inteiro hoje. Pelo menos a live inteira. Então, o que que acontece? É o bom e velho step, né? E quando a gente pega o premium e o comfort, a gente percebe que existe uma certa hierarquia e existe uma certa multiplicidade de relacionamentos, pelo menos de ficantes. Você pode ter vários conversantes com quem você ainda não está ficando, ter alguns comfort e um premium, né? Ou seja, você tem uma multiplicidade de relações potencialmente amorosas ou já amorosas, né? E que você vai tendo que fazer uma divisão entre elas. Ou seja, percebe que a gente tem uma certa horizontalidade aqui.
né? Em vez de uma verticalidade, uma horizontalidade de relações, mas, mesmo assim, com uma certa hierarquia. Então vocês percebem que a gente não está definindo estágios exatamente tanto numa hierarquia de uma mesma pessoa, né? Então a gente vira X, depois Y, depois Z, mas sim graus diferentes de relações que você vive com relações diferentes. Esse ponto é muito importante aqui. Beleza. Então, deixa eu só ver o que vocês estão conversando. Dá pra você ser premium da sua comfort se tiver uma relação de respeito e sinceridade. Como eu falei, se todo mundo tiver de boa, né? E, de novo, genuinamente de boa, porque tem algumas pessoas que mentem pra si mesmas que estão de boa, e isso é sempre perigoso, né? Você tem que ser genuíno com você, não apenas com outra pessoa. Então isso, com toda certeza, é importante. Então vamos lá. Ter vários conversantes, igual eu dei like nas redes sociais, já tem um conversante. De novo, quem sabe já dá para utilizar dessa maneira. Eu tenho que conversar mais com a galera para saber se a galera já tá usando assim desse jeito. Vamos para as outras duas. Aqui deixa eu ver. Não. O Strack é o mesmo, né? Então, ficante Limited Edition, né? Ficante edição limitada. Aquele casinho que, pela distância, tempo ou motivo, sempre tem uma data para acabar. A pessoa mora ou estuda em outra cidade, veio visitar a família, veraneia na mesma praia, enfim. Os motivos podem ser os mais diversos, mas sua marca é que existe uma limitação prática que impede a relação de evoluir. Realmente, é o que a gente chamava muitas vezes de um casinho, né? Tipo, sei lá, casinho de verão, casinho de viagem, né? Agora virou o Ficante Limited Edition, né? Basicamente também não é um conceito tão novo assim, mas é interessante a gente estar colocando nessa mesma seara, nesse mesmo grupo de coisas, né? Então esse ponto é bem interessante. E de fato, isso não é novidade, mas é aquele que seja eterno enquanto dure, né? Só que a gente sabe que tem um prazo de validade. Então, isso também é uma coisa assim que é um rebranding, vamos dizer assim. É chamar de outro nome que também já existia. Mas, de novo, percebe que existe uma horizontalidade. Então, teoricamente, o Limited Edition não vai virar Comfort ou Premium. O Premium, né? Vamos falar em inglês certo, né? Bonitinho. Ele vai ser Limited Edition, né? E aí a gente tem Ficante versão remixada. Olha só, isso aqui foi longe. Aquele que reaparece de tempos em tempos, mas de uma forma um pouco diferente. Aparentemente mudado, mais maduro ou mais tranquilo. Quando ele volta, até dá aquela esperança de que agora vai. Mas, no fim, tende a acabar sendo a mesma coisa de antes, que antes, acho que faltou uma palavra aqui, dei uma travada por um momento. Tende a ser a mesma coisa que antes e não dar em nada. Caramba, vocês não têm ideia do quanto de pessoas que eu tô na terapia lá trabalhando que vem com. Eu não sabia desse nome até ler sobre isso pela primeira vez, mas eu fiquei com muita vontade de usar em retrospectiva toda essa coisa do. Ok, temos aí um ficante versão remixada, né? Caramba, como rola em terapia. E é muito, muito comum. Eu diria até mais comum eu ver de pessoas que voltaram do túmulo, né, que vêm lá do passado, que parece que são diferentes, mas no fundo continuam no seu âmago a mesma coisa. Eu diria que é até mais comum, mas pode ser evidência anedótica aqui da minha parte, pode ser a minha experiência pessoal. Mas eu entendo essa questão do ficante versão remixada também. Então, de novo, percebe que é um outro tipo, né? Você não avança de um para outro. Então, eu confesso que aqui eu vejo. Calma aí, onde é que ele falou? Em rotular etapas, né? Rotular as etapas. Para mim não parecem etapas. Para mim parecem tipos diferentes de relacionamentos. Que isso é muito importante. Vamos ver o que vocês estavam falando aqui. Pois é, esse negócio, se pega um app aí para ter conversante é muito fácil, né? Principalmente se você é mulher. Homem é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, às vezes ocorre mesmo, né? Você tem conversante pra caramba.
Nossa, viver em cidade menor é mais difícil, realmente, a gente ter a galera até conversante, né? É, vou conversar, mas não vou ser conversante, não, hein? É, beleza. No fundo, parece tem muita gente com medo de assumir que quer se envolver com alguém. É, então, o que que acontece? Né, vamos continuar aqui um pouquinho, e daí eu já vou falar um pouco sobre o que que eu acho que essa dinâmica está falando sobre as relações modernas. Então, de acordo com Strack, que é o psicólogo André Strack, ele que ela estava falando antes, se antigamente um único relacionamento precisava suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, com a liberdade e fluidez que há nas relações de hoje, é possível utilizar diferentes relacionamentos para suprir necessidades diversas. É a partir dessa dinâmica de múltiplos e simultâneos relacionamentos que se torna importante categorizar e nomear cada uma das relações. Cada ficante apresenta uma função diferente, o papel daquela relação. Se ela serve para me dar conforto, para experimentar uma vivência de casal, para conversar ou simplesmente ter um momento de prazer. É a principal marca de cada tipo de ficante, aponta o psicólogo. Ok, aqui a gente tem uma peça fundamental do quebra-cabeça. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente vai precisar falar sobre cultura, história, biologia, o rolê que vocês sabem que eu curto, que vocês sabem que eu piro toda vez que eu entro aqui, falar sobre psicologia evolutiva, biologia evolucionista, questões um pouco de antropologia, sociologia e etc. Aquele bem bolado que eu gosto de falar, né? Então vamos entrar nessa ideia. É... Dando uma olhadinha só no que vocês estão mandando ali. Pois é, pois é. E aí, para não assumir nada, até saber que o outro quer, vou rotulando as pessoas. Então, vamos entrar nessa ideia. Eu vou deixar aqui o título, né, para caso alguém, né, sempre tem uma outra pessoa que vai chegando na live meio atrasado e tal, daí já sabe pelo menos qual que é o título. Ou será que eu deixo? Não, vamos deixar aqui assim, ó. Acho que aqui fica o melhor lugar para caso alguém chegue atrasado. Então vamos falar o seguinte: qual é a questão que está mudando atualmente? É uma coisinha chamada monogamia romântica. Arthur, você está falando monogamia amorosa? Não, eu estou falando monogamia romântica. Monogamia amorosa é uma coisa, monogamia romântica é uma outra coisa, que une a ideia da monogamia amorosa e sexual com um movimento cultural chamado romantismo, ok? Que é uma coisa de 200 anos para cá. Quando a gente une uma coisa e a outra, a gente tem o que a gente na nossa cultura chama de monogamia romântica. Só que a maior parte das pessoas não tem noção da união dessas coisas. Quando a gente fala monogamia na nossa cultura, as pessoas, sem saber, estão falando especificamente de um tipo muito específico de monogamia, chamado monogamia romântica. Ok? E o que é essa tal dessa monogamia romântica? A gente vai ter que parar para pensar. Monogamia romântica é uma coisa que sempre existiu? Não, nem de longe. É uma coisa muito recente na história. Isso quer dizer que ela é certa, que ela é errada? Nenhum, nem outro. Não, não vou convencer vocês hoje a não ser monogâmico. Não se preocupem, não estou aqui para isso. Mas eu acho que é importante, sendo você monogâmico ou não monogâmico, ter um pouco de ideia sobre isso, que é, digamos assim, o discurso hegemônico da atualidade, para entender muito do que acontece com a gente, inclusive de inseguranças, ciúmes e até mesmo de se sentir insuficiente em relações, que é uma coisa muito comum na atualidade, ok? Entender um pouco mais sobre como se formou esse conceito de monogamia romântica vai ajudar demais a gente. Então, a gente vai começar literalmente do começo. Tem muita gente que me pergunta o seguinte: Arthur, você que curte biologia e tudo mais, conta aí. Biologicamente falando, nós fomos feitos para sermos monogâmicos ou não monogâmicos? Caramba, isso é uma coisa assim que diversas vezes perguntam. E aí a gente vai ter que falar de biologia evolutiva. Desculpa, evolucionista. Né? Evolutiva é a psicologia, no caso. Mas o que acontece? Na biologia
evolucionista, a gente dificilmente tem uma resposta clara e um ponto final para as coisas. É tudo muito baseado em hipóteses, ok? E essas hipóteses elas vão depender de duas coisas. O surgimento de novas evidências, inclusive arqueológicas, principalmente, na verdade, e a criatividade das pessoas que estão propondo as hipóteses segundo as evidências já encontradas. Então, sim, novas hipóteses sempre podem substituir hipóteses anteriores. Mas o que tem sido mais unânime, considerando todas as evidências que nós temos ultimamente, dentro da biologia evolucionista, é a hipótese, não teoria, hipótese, que é uma coisa anterior à teoria, de que muito provavelmente, né, considerando as evidências que a gente tem, considerando tudo que já se descobriu sobre o funcionamento do nosso aparato reprodutor masculino, feminino, é bem provável que não, o ser humano biologicamente não foi muito feito para ser monogâmico. Eu coloco feito bem entre aspas, ok? Na verdade, as hipóteses suportam que muito provavelmente ele foi feito para vários encontros, inclusive consecutivos, com pessoas diferentes. Tartar, mas isso então quer dizer que ser monogâmico está errado? Quer dizer que o saudável é não ser monogâmico? Não, não, definitivamente não quer dizer isso. Por quê? Se o ser humano até hoje continuasse fazendo as coisas que nós biologicamente evoluímos para fazer num cenário anterior, nem eu nem você estaríamos aqui, ok? Nós temos uma civilização, nós criamos maravilhas tecnológicas, nós avançamos culturalmente porque nós transcendemos a nossa biologia. E transcendemos, eu não estou falando num sentido espiritual, não, estou falando num sentido assim bem filosófico mesmo, bem prático, na verdade, de nós somos para além disso, né? Nós vamos pegar a psicologia evolutiva, por exemplo. Nosso cérebro, ele evoluiu para aquela parte pré-revolução agrícola, ok? De 95% da história da humanidade, onde nós sustentávamos grupos de mais ou menos 100 caçadores-coletores. Ou seja, a gente, por exemplo, né, não conseguia se relacionar direito com o estranho, porque ninguém era estranho de fato. E isso, inclusive, explica boa parte dos transtornos de ansiedade sociais da atualidade, porque o nosso cérebro não foi hardwired, vamos dizer assim, né? Ele não, neurologicamente ele não está preparado para encontrar literalmente 100 pessoas na rua num rolê na quadra se você mora numa cidade grande, ok? Então assim, a gente faz de fato coisas o dia inteiro que vão contra o que a nossa biologia evoluiu para ser. Então esse discurso de que o que os nossos antepassados faziam, o que a nossa biologia evoluiu para fazer, quer dizer que é o correto, quer dizer que é o saudável, tipo, dieta paleo ou alguma coisa assim, então fazer isso é o certo? Não, não caiam nessa brincadeira. Em boa parte dos casos isso não tem nada a ver, ok? Dieta paleo, porque o nosso sistema. Gente, você só tem a altura que você tem hoje em dia, porque a gente teve várias, várias e várias gerações de antepassados que conseguiram mais nutrientes através da alimentação mais saudável que a gente conquistou após a agricultura. Em vários sentidos, a gente conseguiu uma alimentação que tem muito mais nutriente em vários sentidos. A nossa altura, o nosso cérebro, várias coisas nesse sentido só conseguiram se desenvolver porque a gente saiu da dieta paleo. Por que voltar da dieta paleo? Né? Para a dieta paleo. Então, assim, não tem porquê a gente tentar ficar forçando essa barra. Então, esqueçam dessa questão. Se a gente quer realmente viver porque o nosso corpo, a nossa neurologia foi adaptado, a gente tem que largar a, a nossa cultura e viver em grupos de 100 pessoas ou menos, caçando e coletando, ok? Esquece tudo que a gente inventou socialmente, todos os ganhos. Então, não se aplica aqui. Mas, de novo, as evidências são, então, né, voltando para a questão histórica, que a gente lá no passado provavelmente não era monogâmico, sexualmente falando. O que mudou? A gente não tem certeza. Se tiver alguém em algum lugar que proponha uma teoria que visa explicar de modo simples porque toda a humanidade virou monogâmica, vai estar cometendo provavelmente 10 mil tipos de erros diferentes. Primeiro porque nem toda a humanidade é monogâmica.
Existem e sempre existiram grupos sociais que não eram monogâmicos. Mas, de fato, boa parte da sociedade humana mais moderna virou monogâmica. Mas mesmo assim, isso ocorreu de formas diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, por pressões muito provavelmente sociais e ambientais diferentes. Ok? Então, nenhuma teoria vai dar conta de tudo. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer é do Engels, que trabalhou junto com o Marx, né, o Karl Marx. É, o Engels, ele falava muito sobre, ele cunhou a expressão moderna, como a gente usa, de patriarcado, né? Para ele, a gente ser sexualmente monogâmico foi o início do patriarcado, porque quando a gente começou com a agricultura e precisava acumular riquezas, precisava saber de quem que a gente passava depois que a pessoa morria. E como as mulheres sabiam de quem eram seus, sabiam quem eram seus filhos, né? Porque elas davam à luz e os homens não sabiam. Daí tinha monogamia entre homens e mulheres para saber quem era a prole dos homens para poder passar os bens, né? E aí começaria o patriarcado. Gente, isso pode ser interessante, isso tem coisas ali interessantes, com toda certeza. Pode ter sido um fator em determinados momentos, mas está muito longe de explicar tudo. E todas as outras são muito assim, ok? Então todas são insuficientes porque a gente tem uma pluralidade de culturas muito grande. É, ah, o relacionamento, a monogamia sexual é a mesma coisa que a monogamia amorosa? Não necessariamente, né? Porque o próprio conceito de amor é diferente de tempos para tempos, de cultura para cultura, né? Vai para a Grécia Antiga, você tem ali uns 5, 7 tipos de amor diferentes. Você tem é, Eros, você tem Filia, você tem outros, agora me fugiu infelizmente os nomes em grego aqui, mas você tem vários tipos de amor diferentes. Você vai para Roma depois, tinha todo aquele rolê do amor entre homens, que era visto de uma forma completamente diferente. Então nenhuma teoria, nenhuma coisa ali vai dar conta de todas as culturas. Ok? Ágape é um desses, né? É aquela coisa mais assim, que preenche completamente, que te leva quase que para um nirvana ali, né? Essa coisa transcendental. Então, assim, a gente tem toda essa questão aqui, né? Só que daí, já que a gente tem, culturalmente falando, mil e uma possibilidades de monogamia e de não monogamia ao longo da cultura, como que a gente chegou nessa monogamia romântica que a gente está falando agora? Então, ok, vimos aqui o biológico, vimos um pouquinho da história, mas agora a gente vai entrar na história mais moderna. A gente vai ali para o século XVIII, tá bom? Principalmente, na verdade, século XVIII para XIX, vamos colocar em pico ali 1800, 1800 e pouco, ok? Que foi o auge desse movimento. Então, o que acontece? Um período da Revolução Industrial, tá? Então, quando a gente chega mais perto e visa uma cultura em específico, a gente consegue determinar melhor quais são os fatores que provavelmente acabaram fazendo alguma coisa acontecer, né? Gerando um determinado resultado. Então vamos pegar a sociedade ocidental moderna. E por sociedade ocidental, eu estou falando especificamente o eixo Europa-Américas, ok? Então o que a gente tem aqui nesse eixo Europa-Américas? Revolução Industrial. O que aconteceu durante a Revolução Industrial? Existiu um movimento que era simultaneamente cultural e intelectual chamado romantismo, ok? O romantismo ele foi quase que um movimento, eu não sei se eu poderia chamar de contracultura, porque não era exatamente algo contra uma cultura, era mais uma contra-realidade que estava tomando conta dos contextos nos quais as pessoas viviam. Uma realidade muito materialista, materialista num sentido material mesmo, não estou falando financeiro, mas talvez também um pouco financeiro, mas uma realidade bastante determinada, bastante utilitarista, né? Toda uma realidade assim de dar valor para o quanto você consegue contribuir para um trabalho, condições de trabalho bastante atrozes, é, a poluição, o maquinário invadindo o bucolismo do campo, toda aquela coisa, né? Então você tem assim uma realidade que começou a muito rapidamente virar muito opressora em vários sentidos.
E o movimento romântico, né, o romantismo, ele visa tentar criar uma ideia contrária a isso, né? De novo, eu estou super reduzindo aqui, super simplificando a história, né? É muito mais complexo do que isso, mas serve para os nossos fins hoje. Então, esse movimento romântico, ele serve meio que para dar essa balanceada na Revolução Industrial no coração das pessoas. Vamos colocar de forma metafórica, bonita assim. E esse movimento romântico, ele teve vários aspectos. Vocês devem ter estudado, por exemplo, lá no colégio, as 3 fases do romantismo brasileiro, né, na literatura. Mas não foi só na literatura que o romantismo ocorreu, na cultura, ele também foi nos quadros, foi na arquitetura, foi em vários aspectos da arte, mas também foi um movimento intelectual, ou seja, de discurso. Ele tenta mudar o discurso hegemônico relacionado a alguma coisa, os ethos, por assim dizer, né? A maneira como a gente reproduz um certo discurso social de como a gente se relaciona com algo. E nesse caso, ele mudou pesadamente a maneira como a gente se relaciona com as relações. Por quê? É, a gente sempre teve ali, né? A gente sempre teve, não, perdão. A gente teve há muito tempo ali a monogamia na cultura ocidental como essa regra, vamos dizer assim, né? Essa monogamia que é sexual e de vez em quando, dependendo da época e do lugar do Ocidente que a gente fala, era também amorosa. Em boa parte das vezes ela tinha função apenas para definir a reprodução mesmo. Por exemplo, entre os nobres na época medieval, europeia para forjar contratos. Se bem que, na verdade, Alexandre o Grande já fazia isso e normalmente era a época pré não, logo pós a Grécia clássica ali. Mas, enfim, é, a gente tinha muito dessa questão assim de utilitarismo, vamos dizer assim, na monogamia. Só que vem o romantismo, e qual que é uma das principais marcas do romantismo? E justamente para ir contra o utilitarismo da sociedade que a gente tinha. Um conceito muito grande chamado idealização, ok? A idealização é muito central do movimento romântico, nas artes e na parte intelectual, de discurso social. Idealização é imaginar algo como perfeito, é idealizar algo sem falhas, é a utopia, ok? E aí, esse movimento foi aplicado a várias coisas, inclusive ao relacionamento monogâmico. Então, um movimento que começa muito com a burguesia, obviamente a burguesia dá aquela puxada cultural e vai sendo adotado por todo mundo. E como a gente aqui nas Américas tinha muito a burguesia europeia como fonte para importar cultura, obviamente a gente foi importando essa cultura europeia aqui, né? América do Norte, do Centro, né? América Central, América do Sul. Então, é, isso foi pegando muito o pessoal, ok? E realmente, né, tem a questão da ascensão social, tem a questão do idealismo romântico para quem tem altas habilidades é complicado. Com toda certeza, pessoas com altas habilidades costumam ser muito idealistas, naturalmente. Concordo aí com você, Bruno. Então, uma coisa junto com a outra e vira um negócio bem explosivo mesmo, sabe? Mas o que acontece? A gente tem aí essa questão da idealização. Se vocês forem lembrar, a gente tem a segunda etapa, né, a segunda onda do romantismo brasileiro na literatura, que era justamente chamada de ultrarromantismo. E neles o negócio era tão idealizado, né? Era tão, mas tão idealizado, que a gente tinha aquela fase que tinha vários autores que se apaixonavam por cadáveres. Não sei se vocês se lembram disso, né? Agora eu falho, eu confesso que eu deveria ter dado uma relida para ver se eu lembro quem que era, mas tinha uns 2, 3 assim que me vem na cabeça, mas eu não tô lembrando o nome, que era se apaixonava completamente pelo cadáver e tudo mais. E é fácil idealizar um cadáver, porque o cadáver não estraga a tua idealização, ele tá ali sendo bonito, né? Aquela beleza pálida da mulher e não sei o que, né? Toda aquela coisa, vamos dizer ali, super pesada, mas super idealizada ao mesmo tempo. Né? Então, olha o nível que chega a idealização nesse movimento cultural. E sim, o que acontece? Aqui, o Strack ele foi preciso e cirúrgico. O que aconteceu?
Ele falou assim: se antigamente, por antigamente entenda, apenas os últimos 200 anos, apenas no eixo Europa e Américas, ok? Então não é a história da humanidade foi sempre assim. A gente está falando dos últimos 200 anos nesse eixo do mundo, tá? Um único relacionamento precisava suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, ponto por enquanto, né? O que que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de monogamia romântica, que é você não apenas está apenas com uma pessoa de maneira sexual, de maneira relacional, de maneira amorosa, você só nutre amor por uma pessoa, né? Você tem o que a gente chama no linguajar mais atual de exclusividade, né, com aquela pessoa. Você tem várias exclusividades com ela, que é um outro jeito de falar essas monogamias. Além disso, você tem a questão do romantismo, que é eu só posso me envolver com essa pessoa, mas o lado do romantismo diz que essa única pessoa com quem eu estou me relacionando, perdão, com quem eu estou me relacionando precisa suprir todas as minhas necessidades afetivas e relacionais. Veja, não é só afetiva, é relacional. E lembrando, afetivo não é só amoroso, né? Então, o que que a gente tem hoje em dia? Na monogamia romântica, lembrando, sempre coloque o termo romântica, não monogamia amorosa, mas monogamia romântica, a gente vai achar um parceiro ou uma parceira, uma única pessoa, né, digamos assim, o nosso propósito de vida, na vida de relações, né, nessa dimensão da nossa vida, o que que é? É achar the one, né, bem estilo How I Met Your Mother, né, aquela coisa de eu tenho que achar a pessoa perfeita, que vai me completar. Eu não sou nem um ser inteiro. Essa é a minha cara metade. Então a pessoa tem que ser perfeita, tem que me completar e quando eu achar ela, as coisas têm que fluir, ok? As coisas têm que fluir, têm que ser perfeitas. A gente tem que ter um encaixe magnífico. E como eu sei que tem um encaixe magnífico, porque eu sou tão apaixonado por essa pessoa, amo tanto essa pessoa, que essa pessoa me supre tão bem que eu nem tenho vontade de procurar essas coisas em outras pessoas, não me passa nem pela cabeça, sabe? Então essa pessoa, ela tem que ser o amor da sua vida, ela tem que ser apaixonante em todos os sentidos, ela tem que ser linda, maravilhosa, gostosa, tesuda, ela tem que ser uma máquina de sexo na cama, ela tem que ser a tua melhor amiga, né? Aquela pessoa que é pau para toda a obra, vai te ajudar com tudo. Né? Um marido, uma esposa de aluguel. Tem que ser meio que também teu psicólogo, tua psicóloga, sabe? Vai ouvir todos os seus problemas, vai te ajudar a superar todas as etapas emocionais difíceis da sua vida. Vai ser aquele seu ombro amigo. Vai ser parceiro para tudo que é rolê. Sabe aquele parça que topa tudo, que tem as mesmas atividades que você? Sabe? E vocês têm que ter, além disso, coisas muito básicas que a gente precisa de um relacionamento duradouro, né? Essas coisas básicas que eu vou falar aqui no final eu acho que são saudáveis, tá? Não se preocupem, mas é, coisas como ter uma expectativa do que quer fazer para a vida parecida, tem valores semelhantes, capacidade de resolver problemas e etc. Então, além do básico, que eu acho que é psicologicamente saudável, você tem uma expectativa de que a pessoa vai ser perfeita para você em todos os sentidos. E como você vai saber que ela é perfeita para você em todos os sentidos? Porque você não vai ter vontade de olhar para fora, ok? E ninguém funciona assim. De novo, monogamia não é um problema, gente. Mas quando a gente idealizou demais a monogamia romântica, aí a gente começou a ter algumas expectativas que são parcialmente irreais, ok? Eu não estou falando que você não vai conseguir achar na sua vida uma pessoa que seja altamente compatível com você. Mas esperar que um ser humano seja compatível em todos esses sentidos para você e que o teu objetivo nas relações é achar esse ser humano para passar o resto da vida com ele porque ele é perfeito, é uma coisa que é uma receita que vai levar à tua frustração. Ou você vai ficar trocando muito rapidamente de parceiro, que é uma coisa que a gente estava falando muito aqui, né? Muitas vezes essa coisa da modernidade líquida, vamos falar de Bauman, a gente sempre fala de Bauman, né? Porque não todo mundo fala de Bauman hoje em dia, mas porque Bauman pegou na ferida, né, da nossa era, ou pelo menos uma delas.
Relacionamentos líquidos, né? Relações líquidas, modernidade líquida. A gente entra no mundo das relações esperando achar alguém perfeito e no primeiro sinal de imperfeição, ao invés de a gente tancar aquele relacionamento, ao invés da gente tentar resolver as coisas, porque tem muito para ser salvado, né, salvo, agora a conjugação me pegou aqui, mas você larga, você dá ghost, ok? É isso que acontece. Olha só como tudo vai se conectando, gente. Olha que loucura, né? É... É por isso que eu sinto que as pessoas diferentes nutrem partes diferentes do meu ser. Bem colocado, Bruno. Quando a gente está na ideia da ideia do romantismo, a gente esquece isso. A gente imagina que uma pessoa vai suprir todas as necessidades, né? E não vai. Então a gente larga muito mais rapidamente. A gente descarta mais, tanto porque a gente está numa sociedade que descarta mais tudo naturalmente, quanto porque muita gente ainda está se prendendo em um ideal romântico idealizado de ser humano que não existe. Né? De novo, pode haver monogamia saudável com toda certeza. A gente só tem que aparar as arestas desse ideal romântico muito exagerado, ok? Você pode ser monogâmico sexualmente, amorosamente, mas sabendo que às vezes um ombro amigo vai ser o do teu amigo ou de um familiar querido seu. Não precisa ser sempre do mozão, ok? Então esse tipo de coisa já é uma coisa que muitas pessoas não percebem, ok? É, e a partir disso, a gente tem também uma outra problemática. Na verdade, outras duas problemáticas, que são o ciúme e a insegurança. Por quê? Se a gente está idealizando o outro, né, quer dizer que a gente está falhando em ver, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, né? A gente pode até escolher não ver, escolher varrer para debaixo do tapete as falhas e problemas da outra pessoa. Muitas vezes a gente faz isso porque se eu admito para mim mesmo que o meu parceiro ou minha parceira não é perfeita dentro da monogamia romântica, eu estou admitindo que eu falhei na minha procura. E se ele não é perfeito ou perfeita, eu deveria dar um pé na bunda dessa pessoa e procurar a minha cara metade, né? Então por que eu vou ficar com essa pessoa se ela não é perfeita? Eu vou estar traindo os ideais românticos. Então muitas vezes isso leva a gente até de modo inconsciente a fingir que não está acontecendo algum problema dentro da relação. Porque a gente precisa ver ela perfeita para justificar a monogamia nos moldes da monogamia romântica, ok? Então olha como isso pode ser perigoso nesse sentido. Sem contar que, se a gente está idealizando o outro e está falhando em ver as falhas dessa outra pessoa, você não falha tanto em ver suas falhas. Você se conhece muito melhor do que qualquer outro ser humano. Você está com você mesmo, vendo tudo que você fez ou deixou de fazer todos os dias, todas as horas, ok? Você sabe dos teus erros, você sabe dos teus limites, das tuas insuficiências, dos seus medos, das suas incapacidades, dos seus deslizes, das coisas vergonhosas que você já fez. E se você está idealizando demais a outra pessoa, porque você está nesse ideal romântico, apaixonadíssimo e cego, você vai ver um descompasso, um gap gigantesco entre você e o outro. O outro ideal, você, esse pedaço de lixo, ok? Você pode nem se ver como um pedaço de lixo necessariamente, mas quando você se compara com o outro, a outra pessoa com quem você está perdidamente apaixonada e idealizando romanticamente, cara, aí sim você parece um pedaço de lixo. Você parece muito inferior, ou minimamente muito inferior. E aí vem uma coisa muito grande chamada insegurança, ok? A gente acaba ficando muito inseguro nos relacionamentos. Boa parte da insegurança que eu acabo trabalhando em terapia vem justamente desse processo aqui que é cultural. A gente aprendeu a ser assim. A gente, desde pequenininho, consumindo conteúdo, vendo os adultos de gerações anteriores, vendo histórias e tudo mais, a gente está ainda envolto numa sociedade que prega a monogamia romântica como regra. Então a gente acaba entrando nesse mindset, vamos dizer assim, entrando nessa ideia, e a gente acaba pensando, ok, então eu sou insuficiente porque o outro é perfeito quando eu estou me relacionando com outra pessoa. E aí vem crises, e com isso também vem boa parte do ciúme. Isso aqui não explica todo o ciúme, mas boa parte do ciúme está relacionado com isso. Não estou falando que tem a ver com posse, tá? Isso aí é outra história, né? Ver o outro como posse e tudo mais. Isso é um discursinho bonitinho que eu acho legal de vez em quando, mas
É um outro esquema. Mas eu tô querendo falar do ciúme nessa ideia de insuficiência, de insegurança. Porque se eu vejo o outro como tudo, eu como algo muito inferior, e se a gente aprendeu que se nós, ou nosso parceiro, nós tivermos o mínimo de interesse em outras pessoas, isso quer dizer que a nossa relação já está ruindo, porque quer dizer que eu ou a outra pessoa está falhando em suprir tudo que o outro precisa. Você vê que é um nadinha que sai, já quer dizer que a relação está ruindo. Olha o que a gente aprendeu. Né? Ou seja, se o outro saiu com o meu amigo mais do que comigo mesmo, quer dizer que possivelmente ela sente um mínimo de sentimento pela outra pessoa. Se ela sente o mínimo de sentimento por uma outra pessoa, quer dizer que eu estou sendo insuficiente. Se eu estou sendo insuficiente, quer dizer que eu não estou cumprindo o meu papel social nesse relacionamento, e quer dizer que eu sou um pedaço de lixo e que o nosso relacionamento já está ruindo. Olha toda a conexão que a gente acaba fazendo, que acaba desembocando nesse ciúme e nessa insegurança pessoal, né? É, então, isso acontece com muita facilidade. Eu vejo isso direto no consultório. Então, tem isso. Tanto que no inglês, né? Chain of events extenso. Cara, geralmente na psicologia as coisas são bem chain of events mesmo, são bem essa corrente. É muito comum que uma cognição vá levando a outra, sabe? Mas, de novo, é uma coisa que é martelada na nossa cabeça desde sempre, né? Chain das trevas, realmente, nossa. E em inglês, lá nos Estados Unidos, tem surgido um novo termo revolucionário. Sem brincadeira, ele está sendo realmente tratado como revolucionário. Monogamish, ok? Com ish no final, I-S-H. Que não seria monogamic, seria monogamish, ok? Que seria uma ideia de monogâmico. Muda alguma coisa na prática de agora você pode ver outras pessoas ou algo assim? Não, 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 não. Continua com exclusividade completa. Você não pode tocar numa outra pessoa de uma maneira amorosa, você não pode flertar com outra pessoa. Isso não muda. O que muda é você admitir para você mesmo e às vezes para o teu parceiro que você pode se sentir atraído por outras pessoas fora da relação. E isso nos Estados Unidos atualmente está sendo revolucionário. Por quê? Porque a gente vive uma monogamia romântica. Não é apenas monogamia, é monogamia romântica. É essa monogamia dos últimos 200 anos. Mudou a monogamia no monogamish? Não, continua sendo uma monogamia, só que eles começaram a quebrar um dos pilares que é a questão do romantismo que a gente tem hoje em dia, que é pensar que a gente nunca vai sentir nada por outra pessoa. Não, é natural do ser humano também buscar diferente. Não quer dizer que se você sente atração por alguém fora do teu relacionamento e vocês dois são monogâmicos, não quer dizer que você não pode, não quer dizer que você necessariamente tem que ir lá fazer alguma coisa. Não, se vocês combinaram, você e o seu parceiro, enfim, isso é uma traição. Né? Você vai estar fazendo um mal danado emocionalmente para outra pessoa. Aí você tem que ver como você faz isso com outra pessoa, se você quiser fazer algo. Mas a gente chegou num ponto desse romantismo estar tão na nossa cabeça que a gente não consegue nem pensar sobre. A gente invalida, joga para debaixo do tapete esses sentimentos que a gente tem por qualquer outra pessoa. Do tipo, eu não quero passar o final de semana com meu namorado, às vezes eu quero passar com as minhas amigas. Sabe? Às vezes isso já é considerado quase que uma traição mental. Ou quase como um. Ai, se eu pensar isso, quer dizer que eu não amo o meu mozão bastante. Cara, isso é muito perigoso, né? Então o que acontece? A gente tá nesse momento de transição, ok? Em que a monogamia romântica está começando a ser questionada em vários sentidos. Né? Monogamia compulsória é o que a gente chama de um ethos, né? É o que a gente chama de um discurso hegemônico cultural. Né? Discursos hegemônicos culturais, ethos, eles costumam ser compulsórios, vamos dizer assim, né? Ethos hegemônicos no caso. Né? Então, assim, de fato, né? A gente acaba, mesmo que a gente vá contra, de novo, você pode só parar uma aresta, né? Você pode ser monogâmico, completamente monogâmico, mas às vezes se você falar alguma coisa que não siga muito bem essa cartilha romântica, você já pode ser taxado de alguém que não é nem monogâmico, por exemplo. Sabe? Os teus amigos já podem te olhar torto, você não vai encontrar espaço para falar, você não vai encontrar exemplos disso na mídia, né? Você vai se sentir meio que excluído. Então,
acaba sendo socialmente compulsório de uma certa medida. Monogamish, se não me engano, é exatamente assim que escreve. Se, se não for exatamente isso, por favor, me corrija aqui, tá bom, Bruno? Mas aí o que que acontece? Uma das outras coisas que a gente tem dentro da monogamia romântica é, agora a gente volta aqui para cima, a ideia do deixa rolar e vamos ver no que dá. Eu acho que vocês notaram que a gente tem uma situação muito peculiar dentro da monogamia romântica, que é uma situação até, eu vou chamar de paradoxal, que é uma coisa e é o contrário daquela coisa simultaneamente, ok? Que é essa ideia do deixa rolar e vamos ver no que dá. Porque a monogamia romântica, ela prega essa ideia aqui. E, de novo, a gente está falando de um tipo de relacionamento que virou a regra social nos últimos 200 anos em duas regiões do globo, tá bom? Vamos sempre colocar isso em mente. Mas a regra que a gente tem é essa aqui. A gente tem que o amor é cego. O amor ele tem que você tem que fechar os olhos e entregar na mão de Deus, né? Você tem que descobrir, é uma atitude de se jogar no desconhecido. Você não pode conversar desde o começo sobre o que você espera de um relacionamento. Você tem que deixar as coisas acontecerem, né? Cara, todo esse grupo de coisas é parte do romantismo, tá certo? Mas, qual é a grande questão? Vocês perceberam quanta regra tem dentro do relacionamento romântico, né, da monogamia romântica? Já pararam para pensar, né, aqui, por isso que eu falei, rotular as etapas dos relacionamentos. Calma aí, mas a monogamia romântica faz isso há muito tempo, né? Não era casinho, né, sei lá, conhecido, casinho, ficante. De repente, você não tem etapas muito bem definidas. Ok, agora a gente está na fase de se ver presencialmente, agora a gente dá um selinho. Né, em inglês tem, eles pegam as bases né, do beisebol, né? Second base, third base, etc. Até qual base você foi, né? Assim, falando no sentido de toque físico. Você não tem uma quantificação disso de você ir avançando numa hierarquia vertical. Você não tem um, ok, agora a gente se chama de namorado. Agora a gente tem uma aliança de compromisso. Agora você vai vir pela primeira vez na minha casa para conhecer os meus pais. Agora você vai ter que pedir pro meu pai para ver se pode namorar ou não, ok? Agora a gente sai junto, agora a gente já pode trocar lá no Orkut, né? Que a gente tá num relacionamento sério. Né? Agora isso, agora aquilo, agora a gente noiva. E é o homem que tem que pedir a mulher em noivado. E ele tem que fazer de um jeito muito específico também, com anel, você troca de anel agora casa, agora é isso. Agora a gente mora junto, agora a gente tem filhos. Caramba, olha como a gente estruturou perfeitamente cada etapa, né? Do tipo, você vai noivar antes de conhecer os pais dela? Como assim? Não, a etapa está muito bem pré-definida, ok? A gente tem demais essas etapas pré-definidas. Então, é muito fácil você ter essa atitude de deixa rolar e vamos ver no que dá, se as etapas estão muito bem definidas, porque só tem uma direção que isso pode dar, a menos que o plano seja abortado no meio do caminho. Ou seja, ou vai ou aborta. É fácil fechar os olhos e ir, porque só tem essas duas opções. Entendem onde está o paradoxo disso? E hoje em dia, a gente está quebrando essa ideia. Seja, ó, até vou ler aqui do Bruno, né, do Monogamish. You can be monogamish and only engage with people other than your partner in talk, but not touch. Ah, olha só, essa é uma versão diferente de Monogamish que eu já vi. Esse aqui você pode falar com as pessoas, né? As que eu vi não envolviam falar com as pessoas, né? You might flirt with other people while respecting the... ó, tem o flerte aqui, né? Então, né? O Monogamish aqui, essa versão que o Bruno trouxe, parece que é o meio termo quase, né? Mas só que não envolvendo toque físico, né? A que eu tinha visto era você admitir para você mesmo e para o seu parceiro, talvez, que você pode ter sentimentos por outras pessoas. Nossa, achei o porteiro muito bonito, a tua amiga é muito gata, né? Nossa, sabe? Tipo,
já é uma coisa assim, né? Então isso envolve rituais também para passar de fase, mas com toda certeza, né? Esses rituais socialmente aceitos, esses ritos de passagem, né? Vamos falar em termos bem bonitos aí, né? Rituais são simbólicos, com toda certeza. É, aborta. Aborta no sentido de abortar a missão mesmo, né? Do tipo, beleza, a gente está seguindo o plano ou a gente desiste do plano, né? É, subindo uma escada fora de ordem. Hoje em dia, isso é uma das coisas que está acontecendo. A gente está seguindo a escada fora de ordem. E isso já quebra esses degraus da monogamia romântica, ok? E isso já deixa as pessoas um pouco perdidas. Se tem filho antes do casamento, nunca se tem filho, se junta, mas não se casa. Eu e a minha esposa, por exemplo, a gente até hoje não se casou no cartório. A gente tem uma relação. Como é o nome? Relação. Nossa, me fugiu o termo agora. É, Caramba, relacionamento estável registrado em cartório, é o termo técnico. Né? Então, assim, a gente não fez isso, a gente morou e começou a morar junto, né? Então, existe esse tipo de quebra. Isso já quebra essas escadas. Outra coisa, terem começado a aparecer relacionamentos não monogâmicos, que também são mil e um tipos diferentes, ok? Se monogamia já tem várias opções e o romantismo é uma dessas, os não monogâmicos têm ainda mais opção, galera. Então, assim, você tem um bilhão de possibilidades. E se vocês me perguntarem, não. Eu não acho que a gente vai parar de ter monogamia como uma opção viável no futuro socialmente. Não, eu só acho que monogamia vai continuar sendo uma opção dentro de várias outras, ok? Dentro de um leque muito maior, né? E outras vão ser mais normalizadas. Então a gente vai ter cada vez mais opção. Mas eu acho que muita gente vai continuar sendo monogâmico, porque funciona para muita gente. Muita gente gosta disso. Algumas pessoas até funcionam dentro dessa monogamia romântica super exagerada, geralmente mais por sorte de ter encontrado uma pessoa muito legal em vários sentidos do que juízo, ok? Tem que ter muita sorte mesmo para isso funcionar. É... Sua esposa tá solteira? Então, a gente tem um relacionamento que recentemente é um relacionamento aberto também. A gente começou a explorar isso há um pouco mais de um mês. Então, não exatamente solteira, mas também não quer dizer que ela esteja indisponível, né? Então tem isso, né? Olha a loucura do que a gente está falando, né? Ela é minha esposa, mas ao mesmo tempo pode ter uma disponibilidade ali, né? E o que acontece? Eu fui monogâmico 99% da minha vida, né? E fui monogâmico romântico pra caramba. Inclusive, eu era uma pessoa que, em os meus dois primeiros relacionamentos, eu idealizei tanto que eu me destruía de ciúmes nos dois, ok? Foi uma coisa muito complicada. O primeiro, confesso que eu caí na posição de querer ser um pouco mais controlador, e o segundo foi o contrário, né? Em que eu caí num relacionamento abusivo e me destruí pela outra pessoa idealizando demais, né? Então isso é bastante complicado. É... Mas o que rola? Outra coisa que rola também aqui a gente pode continuar sendo monogâmico, mas às vezes demora mais para essas fases virem e entra nesse rolo aqui, né? Nesse rolo não no mau sentido, né? Mas nessa seara, nessa fase de ficantes, em que o que o pessoal está fazendo? Né? O que está virando cada vez mais comum? Inclusive quando a gente pega a geração Z para baixo, pessoal, vamos colocar ali 20 anos para baixo, né? É, algumas pesquisas nos Estados Unidos estão mostrando que mais ou menos 60% dos adolescentes, jovens adultos e tudo mais, é, topariam ou já se envolverem em um relacionamento não monogâmico. Cara, 60% é muito. Vocês percebem como que isso está virando assim uma opção real para as pessoas? E mesmo quem quer ser monogâmico começa a ter uma fase com ficantes múltiplos, porque antes a gente já tinha monogamia até na questão do ficante, né? A monogamia romântica começava no ficante. Hoje em dia, mesmo que você seja monogâmico romântico após o período de namoro e de exclusividade, e de novo, ninguém mais sabe quando é esse momento, né? De caso para caso, né? Você começa a ter uma não monogamia com ficantes. E aí o que acontece? Você não tem mais a hierarquia
vertical, você tem a hierarquia horizontal. E, de novo, 99% das pessoas são seres humanos que têm um instinto que é muito humano, que é a gente quer classificar as coisas. Se na monogamia romântica a gente classificava daquela maneira vertical, aqui a gente só está classificando de maneira horizontal. Na não monogamia, nessa fase de ficantes antes de um namoro exclusivo, a gente só está fazendo o que o ser humano faz de melhor, que é classificar, que é rotular, que é colocar em caixinhas. É uma das atitudes mais instintivas de compreensão do mundo ao nosso redor. É uma atitude de sobrevivência, um instinto de sobrevivência, ok? Então tentar rotular, não estou falando que isso sempre vai ser positivo. De novo, olha o que a gente falou lá no começo, nem tudo que é biologicamente selecionado é necessariamente saudável e faz a gente se dar bem na vida e etc. Mas reconhecer padrões, né? A boa e velha pareidolia, que é aquela coisa de ver rosto onde não tem rosto, são instintos dos seres humanos que foram selecionados por motivos de sobrevivência, sobrevivência aqui no caso social, né? Da pareidolia. Então a gente tem esses instintos, não quer dizer que a gente precise seguir esses instintos o tempo todo, mas faz parte dos nossos instintos tentar dar um pouquinho de ordem para o caos. E mesmo que a gente esteja tentando, muitas vezes, tentando não, mas tendo esse movimento social de diminuir a monogamia romântica, talvez diminuir mais o romantismo do que necessariamente a monogamia, né? A gente precisa, ou seja, melhor, a gente precisa não, mas a gente tem o instinto de colocar algo no lugar. E daí tem essa hierarquia mais horizontal. Para quem é não monogâmico, a gente vai ter muita divisão diferente de hierarquia. E sim, tem os outliers, tem aqueles pontos fora da curva que sempre vão ser bem diferentes, mas eles não representam a maior parte das pessoas. Tem sempre a exceção da regra, ok? Aquelas pessoas que vão falar assim, não, até dentro da não monogamia tem um termo que se chama anarquia de relacionamentos, que é assim, não, cada relacionamento é um relacionamento, não tem nenhum tipo de hierarquia. Cara, nem de longe é todo mundo dentro da não monogamia que segue essa cartilha, né? Eu diria que a minoria, ok? A minoria das pessoas consegue realmente vivenciar essa atitude de, ok, cada relação é uma relação, não tem hierarquização, não tem rotulação, é a minoria. E não é melhor, essas pessoas não transcenderam a humanidade, não caiam nesses discursos, ok? É só um jeito diferente de ver as coisas. E, de fato, é uma atitude que muitas das pessoas já estão predispostas a pensar, mesmo que elas demorem um pouco para chegar lá, mesmo que elas não comecem a vida delas assim. Muitas vezes é uma característica já nata daquele ser humano. Ok? Então não fique pensando, esse é o próximo passo de evolução necessariamente, porque não é, pode não ser para você. Ok? Pode ser que a não monogamia não seja para você, pode ser que a monogamia não seja para você, que a monogamia seja para você, mas o romantismo não seja para você, né? Então, hoje em dia, resumindo esse bate-papo todo, relacionamento amoroso moderno é basicamente um período muito grande de transição, onde a gente sai da monogamia romântica como uma regra absoluta da nossa cultura, que tem várias dessas coisas como esse falso ou paradoxal deixa rolar e vamos ver no que dá, ou até mesmo a ideia de um único relacionamento precisando suprir todas as necessidades afetivas e relacionais de uma pessoa, que são coisas que são idealizadas e que é óbvio que uma hora ia parar de dar certo socialmente, né? E a gente está começando a viver um período de muito mais opção. Só que por ter mais opção, tem duas coisas que são necessárias. Uma é a gente se conhecer e entender o que a gente prefere, e a segunda é entender as opções. E muitas vezes, para entender as opções, fica mais fácil se a gente classifica e rotula, ok? Então, esse é o resumo do nosso bate-papo aí de hoje. O que vocês acharam da ideia aí? Principalmente Cássia, Bruno, que estão assistindo, o que vocês me dizem? Eu vi que eu li tudo que vocês mandaram, mas eu não tive tempo de responder a todas as coisas. Assim, eu achei que algumas dava para ir passando, que era bem isso que a gente estava falando mesmo. E aí, galera, o que foi esse rolê? O que vocês acharam desse bate-papo de hoje? Fez sentido essas coisas que eu trouxe? Tiveram curiosidades? Querem adicionar algo? Olha, uma discussão muito interessante. Legal, legal. Tentei abordar vários pontos aí, né? Pontos bem diferentes em vários sentidos, tanto de algumas armadilhas que a gente tem psicologicamente falando,
que eu vejo muito da galera patinando, né, de novo, dentro da questão da clínica, nos seus relacionamentos. Tentei falar um pouquinho também, né, até vocês entenderem a monogamia romântica, porque, de novo, pode ser que alguém que está vendo a live agora, ao vivo, ou alguém que está vendo depois a gravação, né? Sempre tem ali umas 10, 20 pessoas que veem a gravação depois, né? Pode ser que olhe e fale, ok, não, realmente, eu sou monogâmico romântico mesmo. Mas ter esse reforço, né, ter essa certeza maior ainda nessa época de incertezas pode ser muito importante. Ou pode ser que a gente veja, não, eu quero dar uma parada numa aresta aqui que eu vi, uma característica X ou Y não combina comigo. A gente pode fazer isso, só que a gente tem que ter noção do todo para falar, é esse pedacinho que eu quero fazer uma modificação, sabe? É nesse quadrante. Então isso pode ser interessante também, né? Opa, é... só tá indo numa única direção? Ah, olha, eu espero que não. Porque eu fiquei pensando agora, puxa, só indo numa única direção, eu falei bem antes, se eu não me engano, que foi uma parte assim do. O ir numa única direção, que a monogamia romântica ela segue muito essa ideia de que. Nossa, Cássio, eu tô com medo de. Às vezes você tá com um pouquinho de um delay maior aí do que a galera. Mas o ir numa única direção é, na monogamia romântica. A gente tem estágios, mas esses estágios eles seguem uma verticalidade, uma linha única, né? Você vai de X para Y, daí pede namoro, daí aliança de compromisso, conhece pai, pede pro pai da moça em namoro, daí isso, noivado, tem que dar aliança, casa, morar junto, filhos e etc. Então é muito fácil você ter essa ideia do deixa rolar e vamos ver no que dá, quando você só tem uma direção para seguir, né? Porque ou você segue nessa direção, ou você vai para frente nessa linha pré-estabelecida, ou você aborta a missão ali no meio do caminho, né? Então não tem muito, vocês não precisam conversar tanto. Uma coisa importante, né? E é uma outra falha muito grande que eu percebo que ocorre dentro da monogamia romântica ela desprepara as pessoas para a conversa. Porque elas acham, né, que o outro espera de você exatamente o que você está esperando dessa pessoa. Então, isso é uma coisa que se assume muito erroneamente na monogamia romântica e fala, eu não preciso conversar sobre as coisas. E isso causa muito problema. E, de novo, isso vira direto assunto de terapia para mim, sabe? No qual as pessoas elas acabam assumindo expectativas do outro, é, justamente porque acha que o outro tem as mesmas expectativas, porque todo mundo pensa a mesma coisa, mas não, todos os seres humanos pensam coisas extremamente diferentes, mesmo na monogamia romântica, né? É, então isso é uma falha muito grande que o conceito cultural da monogamia romântica fez recrudescer em nós, né? Fez a gente não treinar muito. E mesmo numa monogamia romântica é muito necessário conversar. Conversar sobre expectativas, conversar sobre ideias, conversar sobre como as coisas estão indo. Deixar rolar e ver no que dá para relacionamentos muito sérios pode ser um problemão psicológico gigantesco no futuro, ok? Costuma ser mais do que não é. Quando não é, é por sorte, ok? E a sorte nem sempre está no nosso lado. Aí deixa um vácuo de quando a missão está sendo praticamente abortada por um e o outro acha que está indo para essa única direção. Pois é bem essa ideia do que a gente está falando. A gente precisa conversar, né? E muitas vezes esse abortar do nada é o bom e velho ghost, um abandono, aquilo que a gente estava falando. É quando você mistura, de fato, a monogamia romântica com essa descartabilidade que existe dentro da questão da modernidade líquida, né? Isso é muito complicado, porque você idealiza demais e na hora que quebrou essa idealização, tchau, né? Pé na bunda, né? E aí a outra pessoa fica tipo,
Pô, mas eu achei que a gente estava tendo uma coisa legal, né? E o pior de tudo, às vezes para o outro até a coisa estava sendo legal, mas não estava cumprindo aquele papel de idealização, né? Isso é muito perigoso, isso acontece e machuca muito, né? É bem delicado esse tipo de situação também. Minha mãe sendo fiel e meu pai fazendo o rolê dele, né? Nossa senhora. E tem muito dessa coisa, né, se é às escondidas tá tudo bem, né? É complicadíssimo, é complicadíssimo. Isso é uma outra coisa bem grande também. Mas pessoal, eu super extrapolei meu horário aqui, era para ser 1 hora de live mesmo. Já estou em 1 hora e 20 aí, basicamente. Mas eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, eu não queria terminar ali no momento quase a aulinha ali que eu dei, né? Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa e se às vezes der tempo de eu responder, enquanto eu estou me despedindo, com toda certeza, mandem aí, tá? Mas eu já quero ir me despedindo de vocês. Eu quero agradecer demais, tanto as pessoas que assistiram, quanto as pessoas que conversaram. Tem sempre bastante gente que acaba passando, assistindo, fica um pouco, sai ou vê inteiro, mas não comenta nada. Eu agradeço para todo mundo igualmente, todo mundo que participou. Mas a galera também aí, o Bruno, a Cássia, que participaram bastante, valeu aí pelos dois. Foi uma discussão bem legal mesmo, concordo, Cássia. Gostei bastante de trocar essa ideia com vocês. Sempre fiquem à vontade para aparecer aí, para trocar uma ideia. Tem o meu Instagram aqui embaixo, @ArthurClemes, tá bom? Quem pegou no final, achou interessante e tudo mais, eu tô vendo que tem vários espectadores aqui, né? Vai ficar por 7 dias, 7 dias gravado na Twitch, porque eu não sou afiliado ainda, então vai ficar gravado todo esse tempo aí, a live. Depois disso eu coloco no YouTube, no Arthur K. Fernandes, ok? É o meu YouTube, daí vai estar lá a íntegra dessas lives na segunda. Toda segunda-feira, das 7h30 até as 8h30, eu tenho essa live de psicologia ao vivo, em que eu sempre pego exatamente o que eu fiz aqui. Eu pego um vídeo, pego uma matéria, pego qualquer coisa, uma pesquisa, falo sobre ela e uso como desculpa para conversar com você sobre um tema. Às vezes tem muita gente conversando bastante, às vezes tem pouca, né? Cada dia uma coisa diferente. Mas essa é a ideia. E aos domingos eu também faço uma live mais longa de 2 horas, das 7 até as 9 horas, em que eu vario jogando alguns games. Eu estou fazendo a psicologia de The Witcher 3, estou jogando um pouquinho de Minecraft também, né? Então estou variando. O final de semana que vem é The Witcher 3, era para ser isso, mas eu estava sem voz, eu precisei cancelar, né? Hoje ainda estou aos trancos e barrancos. Então são lives bem bacanas também, que misturam bastante game e psicologia, e é uma outra oportunidade de falar comigo também. Então é isso, galera. Agradeço demais. Espero que tenha adicionado um pouquinho, pelo menos para vocês discutirem com vocês mesmos, para discutirem com outras pessoas, para ficarem mais conscientes do mundo que cerca vocês, né? Para tomarem escolhas mais conscientes, mais saudáveis, com menos chances de arrependimento. Isso é uma coisa que eu falo sobre todo o tema, é uma coisa que, como psicólogo, eu sempre gosto de passar para as pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com saúde mental, né? Escolha sobre qualquer tema nesse sentido é muito bom ser consciente, ok? É, e eu espero que tenha sido um bom começo aí de semana para vocês, um bom finalzinho de segunda-feira para iniciar essa semana, e desejo uma ótima semana para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.